Internautas também, bom dia. Hoje eu venho compartilhar com vocês um estudo muito bacana, né? É o capítulo 10, parte 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, das bem-aventuranças, e aí ele fala, bem-aventurados os misericordiosos. E aí eu peguei a minha parte, que caiu brilhantemente na minha mão, né? Que é o argueiro e a trave no olho, e atire a primeira pedra quem nunca pecou. Olha que bonito. Então daí eu falei assim, bom, é para estudar, né? Será que é esse que passa? O Walter, é esse? Eu acho que eu vou na setinha, então. Pronto, E aqui, gente, já vem o primeiro tema, que é o argueiro e a trave no olho. E aí eu fiquei olhando, achei essa foto bem bacana. Primeiro que eu não sabia o que era argueiro. Eu falei assim, gente, o que é um argueiro? Né? E o que é essa trave? Trave para mim é de futebol, não cabe uma trave de futebol. E aí eu fui buscar. Argueiro é uma partícula pequeníssima destacada de qualquer corpo, ou seja, é um cisco, né? E aí o que é a trave? A trave é um grande tronco, ou madeiro retilíneo, ou seja, uma coisa muito grande. E aí, assim, o que essa mensagem traz para a gente? E eu não me canso de contar uma historinha que vai representar exatamente isto, o que é o cisco e o argueiro. Quem já ouviu, finge que não ouviu, ok? Tinha uma senhora que ela gostava de sempre acordar mais cedo e colocar a mesa do café da manhã para o marido. E ela fazia um café maravilhoso, colocava as melhores louças. E aí, sempre que ela levantava para poder arrumar as coisas do café, ela dava sempre de frente, a janela dela sempre dava de frente para o quintal da vizinha que tinha sua roupa estendida. Ela olhou e ela viu uma mancha no lençol dessa vizinha. E ela falou assim, nossa, que mancha grande que tem ali, né? Tá bom. Tomou café, ela falou para mim, nossa, eu estava lavando a louça, eu vi uma mancha tão grande ali no lençol da vizinha. Aí no dia seguinte ela estava lavando a louça de novo, só que não era mais lençol, era uma toalha. Eu falei assim, gente, essa dona não sabe lavar roupa. Ela precisa usar um sabão diferente, esfregar melhor, porque tá essa mancha aí de novo. E ela sentou com o marido, mas você acredita que a mancha tá lá de novo? Ele falou assim, é mesmo. Menina, agora tá maior. A mancha tá lá enorme. Gente, como é que é isso, né? Deve ter pato na mesa dela, deve ter galinha ciscando, porque ela não sabe lavar roupa. Aí no dia seguinte, ela já acordou ávida para olhar onde? A janela, o foco já nem era mais o café da manhã, já era a janela. Opa! Aí de novo essa mulher. Meu Deus do céu. E ela estava enlouquecida. E ela falou assim, marido, eu não entendo isso. Não, graças a Deus. É que, olha, você dê graças a Deus da esposa que você tem, viu? Que poderia ser pior, viu? Porque eu cuido de você. Muito bom. Aí, quando foi no quarto dia, vamos supor assim, ela levantou, ela foi para a cozinha, o marido já estava na cozinha. E ele que fez o café da manhã para ela. Aí ela, nossa, acordou mais cedo, tô inspirada hoje. Eu falei assim, não, hoje eu fiz questão de fazer um café da manhã para você. Meu amor, brigadinha. Primeira coisa que ela sentou, o que ela fez? Ela olhou para onde? Para a janela. Ela olhou, amor, você não acredita? A mulher aprendeu a lavar roupa. Olha, a roupa dela tá limpa. Aí ele sentou, tomou um gole de café, bateu nas costinhas dela e falou assim, não, meu amor, fui eu desculpe, acordei mais cedo e limpei a nossa janela. Acho que exemplificou bem aqui, né? Ou seja, às vezes a gente olha tanto o do vizinho que esquece quem está com problema é a gente. Às vezes a gente olha tanto o que o outro faz, ou o que o outro deixa de fazer, o que o outro deveria fazer, e esquece o que nós temos que fazer. Então, todas as vezes que eu ouço alguma coisa muito parecida a isso, que para mim o argueiro e a trave é exatamente isso.
Ela não estava vendo o cisco, mas estava vendo... Ela não estava vendo o argueiro dela, mas estava vendo o cisco lá do outro. E que nem era verdadeiro, que era sobre a ótica dela. E muitas vezes a gente deturpa uma situação por aquilo que eu imagino que seja, né? Que é um pouquinho do que fala aqui. Argueiro e a trave no olho. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. E aqui mais uma charge, que eu adoro charge, né? E cuidado com a irmã Albertina, aquela fofoqueira. Cá entre nós. Ela só abre a boca para falar mal dos outros. É diferente de mim, que só quero o seu bem, minha querida. Mas bem isso, né? Não, eu só estou falando para te ajudar. Porque se não for para ajudar, eu nem abriria a minha boca. E aí tem uma frase... não é uma frase, é uma história, né, de Sócrates. Se não me engano, é Sócrates. Que uma pessoa vem para contar uma história para ele, e aí, eu preciso te contar uma coisa. Aí ele fala assim, tá, antes de você me contar, vai ajudar alguém? Não. Mas é uma coisa do meu interesse? Vai fazer com que eu faça alguma coisa melhor? Não. Vai uma coisa que vai te ajudar? Não. Então você não precisa me contar. E aonde fica a nossa fofoca, né? Aquela coisa que corrói a gente. E por mais de ter alguns que você fala assim, gente, eu não quero ouvir, mas eu preciso contar, não é isso? Eu acho que aqui cabe muito essa questão. Então, quando ele fala do argueiro e a trave do olho, é a nossa ainda incapacidade de olhar para dentro de nós. E ao invés de apontar no outro, assim, se aquilo está me incomodando no outro, o que aquilo tem em mim? Não é? Muitas vezes, quando tem alguma coisa que está te incomodando muito no vizinho, é que aquilo também está despontado em você. Só que aí a gente acaba se colocando num véuzinho que fica mais fácil. Mas aí vem o próprio Evangelho e fala assim: para julgar-se a si mesmo seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como uma outra pessoa perguntando: quem seria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? E é essa... Oi? Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Exatamente isso. Obrigada. E é muitas vezes a gente se colocar no lugar daquele outro, né? A gente fazer o exercício do nosso próprio autodesenvolvimento, do nosso próprio autoconhecimento. E muitas vezes é muito confortável a gente julgar. Eu não lembro quem falou isso, mas aquilo me tocou profundamente. Quando eu vi as pessoas falando, não, porque ele tem que ser preso, são os corruptos, são aquelas pessoas que têm, esse presidente tem que ser preso mesmo, esses políticos têm que ter, todo mundo tem que ir para a cadeia porque é um bando de corrupto, eu não quero mais isso. E aí, assim, uma pessoa perguntou assim, pois é, se a gente vive nesse meio de corrupção, a pergunta é outra, por que nós estamos nesse meio de corrupção? Por que nós estamos neste ambiente? Porque não estamos ali de passeio, tá certo? Por que a gente vive neste meio? E aí vem uma pergunta mais profunda. Aonde está a minha corrupção? O que eu estou fazendo com ela? E muitas vezes, sabe o que a gente fala? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei por que eu vim nessa família. Porque eu sou a única diferente deles. Graças a Deus eu estou vindo aqui para ajudar, né? E às vezes não se percebe que ajudado é você. Esse é o véu que a gente precisa se convidar a desnudar. Essa é a trave que a gente precisa começar aos poucos tirar do nosso olho. Porque a gente só vê o erro no outro. Mas o erro do outro é o reflexo do nosso próprio erro. Eu levei muito tempo para poder entender, e eu não sei se eu entendi 100%, que tudo, inexoravelmente tudo que se passa com você, ou que te toca profundamente, você é responsável por isso. Porque isso é muito forte. Eu não sei se eu aprendi tudo, eu não sei se eu entendo isso em 100%,
Mas pelo menos hoje eu me coloco um pouco mais aberta, no sentido assim, quando vem uma situação que eu acho que é injusto, e que a gente se acha, assim, gente, por que isso está acontecendo comigo? Pô, eu tô bacanuda aqui, tô fazendo as minhas coisas, eu tô tentando, eu tô buscando, mas por que isso veio para mim? Porque era necessário. E aí entra no aspecto da aceitação. A partir do momento que você aceita a situação, ela se dilui, porque ela vai para um próximo level. Esse é o caminho que a gente tem que olhar. Mas aí o que a gente faz? Além de negar, eu coloco e projeto no outro, né? Então, assim, gente, o marido, quando ele era meu namorado, ele era o príncipe encantado. Agora virou o sapo. Não, ele sempre foi o sapo, porque eu queria ver o príncipe. E é isso que a gente precisa ver, né? E, na verdade, nessas relações, todo mundo tem um pouquinho de sapo e todo mundo tem um pouquinho de príncipe. É isso que a gente precisa aprender a se desnudar. Então, aqui, ó, tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope de enxergar as suas. E muitas vezes, quantas e quantas vezes a gente não vem para uma palestra e cutuca? Tá vendo? Isso aí é para você. É isso? Aí, ó, não vou falar nada. Não, gatinha, se você está aqui é para você também. Né? Tão simples quanto isso. Eu era mestra de fazer isso com meu marido, tanto que ele parou, não vou mais, que tudo é para mim, né? Aí, agora eu me percebo sozinha, agora ele voltou. Mas quando eu percebo sozinha, bom, você não tem quem que cutucar, então é 100% para mim mesmo, né? E aí aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho para falar do orgulho. Por que muitas vezes a gente sente muita dificuldade em enxergar que aquilo que mais está me incomodando é o que, de fato, eu também preciso trabalhar em mim? Porque tem uma coisa que nos cega muito, que é o orgulho. É o orgulho de dizer que eu não sei. É o orgulho que eu preciso aprender. É o orgulho que eu preciso estar num fórum comum do que as pessoas. Porque a gente se sente muito especial. A gente se sente muito... Eu não posso dizer a gente, mas eu posso dizer por mim. Eu muitas vezes me colocava num papel de que isso não me abate. Isso não funciona para mim. Isso para mim... Vou contar um caso para vocês. Eu me sentia a última bolacha do pacote. Mas eu achava que eu tinha que resolver algumas coisas, porque eu precisava resolver algumas coisas na minha casa, meu marido estava um pouco difícil, minha filha também. Eu não estava tentando encontrar uma solução, eu fui achar uma terapeuta para ver se ela podia me ajudar. Eu sentei na psicóloga e falei assim, olha, eu vim aqui que eu queria falar com você sobre alguns pontos importantes que eu quero resolver. Então, acho que você pode me ajudar a pensar de uma forma diferente. São 3, 4 pontos, não é muita coisa, uma coisa rápida, eu acho que dá para a gente resolver de uma forma muito tranquila. Ela, não, claro, lógico. Ela falou assim, olha, Sandra, só que a minha metodologia de trabalho, você faz comigo algumas atividades, eu monto um dossiê e aí eu te apresento. O que você acha? Ah, não, tranquilo. Você quer fazer agora? Não, vamos marcar um outro dia. Fui lá. Bom, por onde eu começo? Então você faz esses desenhos. Fiz os desenhos, pintei, recortei, tudo que ela pediu. Você acha que tá bom assim? Ela, não, tá excelente, querida, imagina. Bom, então vem na próxima semana. Fui. Bom, então vamos lá, vamos começar, porque eu preciso resolver essas coisas logo. Ela, tá bom. Sandra, olha, detectei algumas coisas, eu já pensei, gente, o que essa mulher pode ter detectado? Se eu já falei para ela exatamente o que eu quero, né? Aí ela falou assim, olha, tem um lado mais hard e um lado mais light. Eu falei assim, minha filha, comigo é tudo no hard. Porque eu sou poderosa, né? Eu não sou a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha se inspirou em mim, gente. Né? Eu sou demais. A última bolacha do pacote negresco. Sou eu, né? Então, tá bom. Aí eu falei assim, não, pode deixar aqui, vamos no hard mesmo. Ela falou assim, tá, eu acho que a gente precisa trabalhar fortemente a ausência do seu pai. Eu falei assim, pelo amor de Deus, você não fala nunca mais isso. Não, eu não estou preparada para falar isso. Não, vamos pro mais light, então. E aí eu falei, gente, cadê a mulher que resolvia, que mandava prender, que mandava soltar, que eu vou decidir? Olha a arrogância, eu vou decidir o que você vai falar. E há orgulho. E o orgulho,
ele tem ele nos dá a falsa sensação de proteção, né? Porque assim, se eu sou orgulhoso, eu me ergo, né? Eu me coloco numa posição de que eu estou acima de todos. Se eu estou acima, ninguém me atinge. E sempre é uma falsa ilusão. E é por isso que a gente precisa trabalhar isso, porque às vezes ele estraga tanta coisa. Ele estraga tanta relação. Ele estraga tantas oportunidades da gente virar para o outro e falar, desculpa. Ele estraga a liberdade de você ser o que você é. Sem rótulo, sem nada. Eu gosto muito da monja. Vocês conhecem a monja? A monja é tudo de bom. E a monja, ela fala do ego. E o ego doente é o orgulho se manifestando. Você apaga a luz ali para mim, por favor? As duas. Uma em cima e outra embaixo. Isso. Vamos ver o que ela fala. O nosso eu, que Freud vai chamar de ego, ele é muito importante. Ele tem um papel e uma função muito importantes. Sem este ego, nós não sairemos nem aqui. Ele nos move, nos conduz, nos faz a procura. Quero procurar sabedoria, quero procurar compreensão da vida, quero compreender a mim mesmo. Ele é maravilhoso. Agora, se ele começa a tomar conta de tudo, fica uma coisa eu, e os outros ficam pequenininhos. Tem desenhos da Idade Média, que eu gosto muito da pintura da Idade Média, que o personagem principal é enorme, né? E os outros são todos pequenininhos, assim. O nosso ego faz isto. Eu fico imenso e as outras pessoas, tudo pequenininho ali em volta. E eles me atormentam, os liliputinianos, né? Que são todas miniaturas humanas, pessoas chatas que me atormentam e me incomodam. E a gente precisa tomar cuidado, porque não vivemos uns sem os outros, né? Nós somos a vida da Terra, nós não vivemos sem outras pessoas. E até os atritos, as dificuldades são coisas boas. Pode acender, por favor. Exatamente isso. Nós precisamos do outro, porque a nossa medida de evolução está intimamente ligada pelo outro. Ele é nosso parâmetro. É ele, na verdade, ele não é o nosso parâmetro. O nosso parâmetro sempre será nós mesmos, mas ele é o nosso estímulo. Imagina se eu quero exercer a paciência e eu só tenho um ambiente calmo. Como é que eu vou medir se a minha paciência realmente ela está aprimorada ou não? Se eu quero ser uma pessoa que é determinada e aí eu crio um ambiente onde só tenho uma comodidade, como é que eu vou avaliar? Então é isso. As pessoas é que nos movimentam. As pessoas que criam situações para que a gente possa se desenvolver. E é o orgulho, incontestavelmente, que leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos, tanto os morais como os físicos. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. E isso me chamou muita atenção. E aí tem um ponto que a gente precisa estar muito atento, porque quando o orgulho se apresenta, ele não só ressalta, e essa não é para mim o meu foco neste momento, é ressaltar aquilo que eu já tenho que ser trabalhado. Mas o mais perigoso é que eu permito que aquilo que já é bom em mim não tenha voz. Então, quantas vezes você se vê numa situação assim, mas gente, eu já agi de uma forma diferente, por que eu não estou agindo desta maneira agora? Porque teu orgulho está tomando conta. E o orgulho não é só ser soberano perante o outro. O orgulho, você é orgulho com você mesmo, você não admitir as suas fragilidades. E nós estamos aqui para isso, para trabalhar essas fragilidades. Encontramo-lo, no fundo, como um móvel que de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. O que eu estou dizendo é que quando a gente dá oportunidade, quando a gente convida o orgulho para fazer
parte mais constante do nosso dia a dia é, como já dizia a física, a química, acho que é física, eu sou boa, gente, nisso que é uma beleza. 2 corpos, eles não conseguem ocupar o mesmo espaço no mesmo momento. É física e química. Não é português, a única coisa que eu sei. Então, assim, a física diz isso, que você não consegue ocupar 2 corpos no mesmo momento, no mesmo lugar. Então, se o orgulho está presente, é que você está abrindo a mão do amor. E se você está abrindo mão do amor, você está se distanciando das leis naturais. E quando você se distancia das leis naturais, existe uma força inexorável que vai te reaproximar dela. E essa força, por ela ser inquebrantável e inexorável, muitas vezes não é gostoso. Muitas vezes é doloroso. Então, por que a gente sofre? O sofrimento é o alerta que se dá do retorno que você precisa fazer porque você está na rota errada. Chico tem uma frase que eu achei muito lindo. Aos outros dou o direito de ser como são. E a mim eu dou o dever de ser melhor a cada dia. Esse é o nosso caminho. A gente não tem que preocupar com a janela do vizinho, com a roupa do vizinho, com a grama do vizinho. A gente tem que se preocupar com a nossa. E muitas vezes a gente acaba olhando tanto o externo. E sabe por que a gente acaba se preocupando tanto? Tem pessoas que falam assim, gente, eu não consigo. Assim, se eu sair dessa minha casa agora, minha família se dizima. Não é isso? Não, meu marido vai perder o trabalho todo dia, meu filho, não sei, nunca mais ele vai para a escola, passar de ano então, nunca mais. Porque sou eu que reorganizo tudo isso. E não tenho dúvida de que seja. Mas sem você também, eles fariam isso. Quando a gente se preocupa tanto com o outro, é porque a gente não quer olhar o que tem dentro. A gente não quer se preocupar com a gente. E eu sempre falo, e minha filha já aprendeu isso. A gente fala assim, filha, quem é a primeira pessoa que você tem que respeitar? Sou eu, mãe. Quem é a primeira pessoa que você tem que amar? Você? Não, filha, eu sou a segunda. Então eu sou a primeira. É isso aí. Porque você não consegue dar ao outro aquilo que você não nutre por você. E Chico já fala isso, né? Então, assim, o dever de ser cada dia melhor é esse garimpo, é a gente olhar o que não está legal. Se hoje você fez 100% errado, tenha contato com isso, não é para se punir, não. Fala assim, putz, errei de novo. Ok, amanhã eu vou fazer talvez 10% menos do que eu fazia. E aí não foca no 90 que você fez, foca nos 10. Vibre que pelo menos hoje eu não falei para essa pessoa. Hoje, nossa, amanhã eu não vou pensar nessa pessoa dessa forma destrutiva. Mais para frente, eu tenho a capacidade de nutrir um bom sentimento por ela. Mais para frente, eu tenho a capacidade de amar. Só que a gente quer dar um salto, né? Hoje eu tenho um ódio mortal, amanhã eu já quero... Não, tudo bem. Estou resolvendo no meu coração, porque eu sou uma pessoa resolvida. E eu tenho a capacidade de amar. Não, gato, não é assim. Tem uma estrada. E a gente tem que aprender, né? E aí tem uma outra, que é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, essa é uma arte, porque a gente emite julgamento o tempo todo. Por mais que a gente não queira, ou tenha a sensação de que a gente não queira, a gente emite o julgamento o tempo todo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Vou dar 2 exemplos que aconteceu comigo. Sempre no Brasil eu trabalhava dando cursos. Minha vida toda foi dar cursos. E aí eu fui para Porto Alegre. Fui dar o curso, então eu sempre chegava mais cedo, arrumava a sala, deixava a sala toda arrumadinha, bonitinha. E aí, imagina que a sala era aqui seria o palco, nessa mesma disposição, e onde está ali meu amigo,
tinha uma mesa que tinha café, chá, leite, bolacha, que o hotel disponibilizava para as pessoas. E aí, o que eu pensei? Gente, eu vou sentar ali do lado das pessoas que foram chegando, eu vou dando bom dia, né? E eles já vão me ver, toda bonitinha. Sentei. Aí a primeira pessoa chegou, sentou, e ela olhou para mim e falou... Não chegou ninguém? Eu falei, chegou eu, né? Não, ok. Além de você, chegou mais alguém? Não. Tá bom. O que tem aí? Eu olhei, tem chá, leite, café, bolacha. Tem leite? Tem. Tá quente? Eu falei, acho que sim. Tem café? Tem. Você me vê um café com leite, por favor? Eu, claro. Com açúcar ou adoçante? Com açúcar. Aí, servi o café para ela. Eu voltei lá. Alguém vai me dar bom dia, né? Aí chegou uma segunda pessoa que já sentou. Como viu a amiga, já sentou direto. Aí, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem? Aí chegou ninguém? Não tem mais ninguém além de mim aqui. Mas eu tava aqui, né? Aí ela pegou e falou, onde você pegou esse café? A moça ali tá servindo. Eu, Eu falei assim, você quer café? Quero. Você me deu um café com leite? Te dou café com leite. Tá vazio o banquinho, eu vou sentar. Não era tão evoluída nessa época, viu, gente? Nem sei se sou ainda. Aí eu falei assim, não, vou servir o café com leite para você. Aí as pessoas foram chegando e as pessoas foram me pedindo café e eu fui servindo café para as pessoas. Servi café, quer uma bolachinha, tem água, e fui servindo todo mundo. E as pessoas começaram a ficar incomodadas porque a pessoa do treinamento não chegava. Aí veio um senhor tão fofinho e falou assim, menina, me fala uma coisa. Você viu alguém chegando aqui antes de você? Arrumou essa sala? Porque eu não estou vendo. Eu falei assim, não se preocupe que ela vai chegar. E a vingança do pipoqueiro, né? Se preocupa, vai chegar. Então tá bom. Então vamos esperar, né? Aí quando deu 9 horas, as pessoas já estavam impacientes. E olha o que faz a crença das pessoas. Olha o que faz a crença. Quando eu saí de lá e vim até aqui, eu fui falar. A moça falou assim, gente, eu não acredito que vai atrasar o treinamento. Aí eu peguei e falei assim, não, eu tenho um recado. Eu falei assim, não, eu sei que você vai ter um recado. Mas assim, eu acho uma falta de respeito. Aí eu peguei e falei assim, então, queria falar para vocês que foi um prazer servir o café para vocês. E que agora sou eu que vou dar o treinamento. Todo mundo, mas por que você não falou? Eu falei assim, gente, eu tentei desde a primeira pessoa que chegou. E é isso. A gente pré-conceitua as coisas. E a gente pré-julga a todo momento. E a gente cria o cenário e você fortalece, porque foi a sala inteira, em nenhum momento, se cogitou na possibilidade da pessoa que está servindo café. E eu tava bonitinha, viu, gente? Maquiadinha, telecinho, tá uma coisinha de Jesus. Mas, gente, não. A gente cristaliza naquilo que a gente quer ver. Nas ideias pré-concebidas que a gente tem. Se esse que é um exemplo que é tão bobo, a dirá nas crenças que a gente adquire, às vezes conosco, de que você não é capaz, de que você não pode, de que o outro não pode, que você já julga que aquilo já é difícil, que você já julga que aquilo não te pertence e que você não tem a capacidade de aprender com o diferente. Esse é o grande exercício que a gente tem que fazer. O fato das coisas estarem ali estampadas no seu rosto não quer dizer que ali não tem uma outra história diferente. E é esse o começo que quando eu vi isso, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, mas não julgue aquela história. Porque se eu tiro o pecado, porque eu não preciso só julgar aquele que é o pecador, é qualquer outro contexto da minha vida. Até mesmo, quando você comete um erro, a tua intenção não é de cometer o erro pelo erro.
Ah, não, hoje eu quero, levantei, eu vou ser malvada mesmo, porque eu sou malvada. Não. E até mesmo nisso a gente tem que aprender a não se julgar tanto. De trás de cada pessoa há uma razão pela qual cada um é como é. Pense nisso antes de julgar alguém. E pense nisso em relação a você. E se você está como você está, o melhor do que você faz do que se julgar é se acolher. Porque lembre-se, você está na melhor fase, no melhor momento. As pessoas que estão ao seu redor é que vão te ajudar a ser cada vez melhores. Então, espera. Hoje, que essa pessoa que está sendo difícil para você, é difícil a convivência, é você não entender as atitudes. A gente não sabe a história dela pregressa. Você não sabe a sua história pregressa. Para combinar neste momento que está hoje. Então, o que nos cabe? Aprender. Só que para aprender, lembra, se o orgulho está na frente, o amor não consegue. E o amor nessa história é a melhor arma para esse combate. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. O que é indulgência? É a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência. Demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. E aqui, eu sempre olho a indulgência como um ato de caridade para com o outro. Eu trouxe aqui um vídeo bem curtinho, que ele mostra, de uma forma bastante leve, bastante bacana, como muitas vezes a gente acaba criando situações de que eu acho que o outro é culpado e que, na verdade, você precisa avaliar um pouquinho mais a sua conduta, mas eu não olho para aquele que está errando, eu olho para aquele que está sendo impactado por aquele erro e a forma de como ele lida com isso. Eu acho que esse é o aprendizado. Meu amigo da luz, que se faz a escuridão. Oh, sorry. So I'm at the airport and they've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down and I pick up the paper and I start reading the paper, and this guy sits down across from me. And so I, look over the paper and he kind of gives me a bit of a smile and I give him a bit of a nod and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table and I'm like, I look over and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts, so what do I care? So I reach in the bag and I grab a donut and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages and I hear this rustling on the table again. And I look over and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and he starts gathering up all his stuff, and he gets to the end of the table and he stops. And I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag, and he pulls out the last donut. And I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in 2, and he hands it to me. I reach out, and I take this half, and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me, and he walks off. So, while I'm sitting here, pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight.
And so I get up and I grab my bag and I grab my jacket. And under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut and he broke it in half and gave it to me. Se acende para mim, por favor. E não é isso, gente? Quantas vezes a gente não se pega numa situação dessa, que você está lá gritando, falando... Tá tudo bem? Tá tudo bem. Bom, meu chefe ali está dizendo, acelera, minha filha. Tá bom? E aí, assim, quantas vezes situações como essas acontecem com a gente? Né? Então, eu trouxe esse vídeo, eu acho ele tão legal, e que ele fala: ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros, o que nos desculpamos em nós. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, às vezes, o que para o outro você fala que é uma fofoca, eu só estou analisando uma situação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, eu não sou uma pessoa agressiva, eu só respondo à altura aquilo que estão me afrontando. Então, sempre é o outro, nunca sou eu. Então, em mim, sempre está um abrandamento, né? Sempre, para mim, é mais tranquilo. O outro é sempre mais agressivo comigo. E aí, esse é o momento que a gente tem que aproveitar e aprender, assim, o que esse outro, o que está nesse outro que tem em mim que eu preciso cuidar. Porque eu acredito naquele Deus e sempre falo, se aqui é uma grande escola, essa grande escola, ela só vai me dar experiências. Ela só vai me dar situações para que eu possa ver se eu tenho a condição de resolvê-las sozinha ou se eu ainda preciso de ajuda. Então, se eu olho o outro como um grande exercício, ele só é o reflexo do meu conhecimento. O quanto que eu me conheço ao ponto de eu passar naquele exercício ou não. E aqui achei tão bonitinha essa frase que é, o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. E quando a gente olha, as crianças nos ensinam muito isso. As crianças têm a capacidade de... Eu vivo isso constantemente com a minha filha, que ela chega dilacerada porque uma amiga hoje não brincou com ela. Mas minuto seguinte, mãe, hoje foi tudo bem, eu estou super feliz, porque agora eu vou fazer um playdate. Gente, mas ontem você estava dilacerada? Não, mas está tudo bem agora, mãe. E é isso que a gente tem que aprender, que as coisas vão e vem assim mesmo. E só fica o que é bom. E é isso que eu acho que nas crianças é a coisa mais legal. Elas retêm o que é bom. O amigo pode brigar, pode sacanear, mas no dia seguinte, se ele chamar para brincar, vamos brincar e está tudo bem. Né? E muitas vezes, nós, com o nosso lado, às vezes ainda doente, ficamos até meio engasgados com a criança. Você, você já está brincando. Se ele tocar no meu filho de novo, vai ver só. Porque nós somos adoecidos por essa dor, né? Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso. E fez em termos enérgicos. E aí você tem algumas passagens onde ele quebra as tendas, ou até mesmo quando ele fala, né? Então, assim, qual é o rosto que está nessa moeda? É o rosto de Deus? Não. De quem que é? De César. Então, dá a César o que é de César. Então, ele sempre teve posicionamentos muito firmes, mas isso não quer dizer que a firmeza tem o sinônimo de agressividade. E aí tem uma frase aqui que eu achei muito bacana, que ele fala assim: mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Muitas vezes a gente se coloca numa posição moralista de falar para o outro aquilo que ele deve fazer ou aquilo que ele deve ser. Mas muitas vezes nós não temos musculatura, envergadura o suficiente para sustentar isso.
E mais uma vez eu coloco os exemplos dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles compram aquilo que você fala ou aquilo que você faz. São as nossas atitudes. Então, não adianta eu falar para o meu filho que ele não deve fumar se no ambiente da minha casa todos fumam. Porque o exemplo sempre falará mais alto. Que exemplo maior do que isso? Jesus. Jesus é o nosso exemplo, porque o discurso condizia com as atitudes. E muitas vezes a gente se fortalece no discurso, e que não tem nada de errado. Que bom que a gente está aprendendo a discursar. O que a gente só precisa agora é pegar parte deste discurso e traduzir agora nas nossas atitudes. Semana passada, a Eliane esteve aqui e ela trouxe uma passagem de Dalai Lama que eu vou reforçar com o que ela falou. Que uma senhora foi com seu filho e falou assim: Dalai Lama, eu gostaria que você falasse para o meu filho parar de comer doce. Aí ele olhou para a criança, olhou para ela assim: você volta aqui uma semana? Ela achou estranho. Tá bom, eu volto. Aí, quando ele voltou, daqui a uma semana, ele conversou. Falei assim: agora eu me sinto preparado em conversar com seu filho, porque eu parei de comer doce. E é uma grande verdade. Às vezes a gente fala que o outro tem que fazer, mas cadê o seu exercício? Porque é a atitude que vai ser muito mais alto. Eu estava com a minha filha no Home Depot, andando, procurando alguma coisa. E aí eu fui perguntar para uma pessoa. E ele era uma pessoa que tinha um problema na fala, eu entendi, né? E ele falou, e aí meu inglês já não é uma beleza, né? E uma pessoa que já tem um problema na dicção, eu olhei para a cara dela e falei assim: você entendeu o que ele disse? Ela falou assim: não. Eu falei assim: ai, meu Deus, ele falou tudo nho, nho, nho. Mãe, você tem que aprender a respeitar. Ele tinha um problema na fala. Desculpa, filha. Você tem razão. Então vamos procurar uma outra pessoa para poder a gente entender. Né, mãe? Né, filha? E é isso. E é isso. E a gente tem que olhar para isso assim e agradecer e falar assim: ó, esse é o resultado dos exemplos que você tem. Então agora você está colhendo positivamente e precisa deixar o orgulho do lado e falar assim: filha, você tem razão, você mandou bem nessa. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. Para mim, de tudo que eu olhei e que eu vi nesse estudo, ficou uma coisa muito forte para mim, que assim, a gente precisa respeitar a nossa pequenez. Que só assim a gente vai conseguir ter mais liberdade para olhar, para ser o que a gente é. A gente tem muita pressa. A gente tem muita pressa e não quer errar. E Deus nos deu uma escola para aprender. Precedido, se você vai aprender, porque você não sabe fazer ainda. Tá certo? E Ele nos deu quanto tempo? Só a eternidade. Então, quando eu olho para essas duas variáveis, quanto mais eu ter pressa, mais eu vou errar. Então, para mim, esse é o exercício que a gente tem que olhar assim, para que eu não tenha capacidade mais de estabelecer um julgamento com os outros, eu preciso agora não me julgar. Eu preciso me libertar. Me libertar de que eu sou um ser perfeito. Ainda não sou, eu vou chegar lá. E para terminar a minha fala, a gente recebeu um vídeo dos Amigos da Luz e que eu achei tão bacana, porque ele coloca a gente assim, no nosso primeiro estágio. E às vezes a gente precisa lembrar disso.
A gente precisa lembrar que a gente está engatinhando. E aí eu me reconheci muito, porque o que ele fala ali é um pouco do que eu falo, que eu já acho a última bolacha do pacote negresco, entendeu? E não sou. E a gente tem que aprender de que tudo tem um começo e que a gente tem que respeitar, observar, mas sempre entender que aqui é a grande escola, que aqui nós estamos para viver não a dor, o sofrimento, e sim a aventura. Quando você coloca a aventura a gente se machuca. Nas aventuras que eu já fiz na minha vida, sempre me ralei toda. Mas era muito gostoso, porque o objetivo era muito maior. Coisas que eu fazia, eu lembro que eu peguei uma trilha uma vez com um grupo de amigos e a gente se perdeu meio que naquela trilha e tinha que atravessar de um barranco para o outro por um tronco de árvore. Aí eu olhei e falei assim, não, tudo bem, faz o seguinte, vocês vão na frente, eu sento aqui, chamo ajuda, porque eu não vou passar nisso. Não, você tem que passar. Não vou passar. E eu chorei, esperneei, não é justo, mas não sei o quê. E todo mundo dizendo, mas a gente vai te ajudar, a gente vai lá, se todo mundo vai cair, todo mundo junto. E aí os outros passaram, eu já passei, deu certo. Eu falei assim, então não vou olhar. Pô, filha, se você não olhar, você vai cair. Então não, você tem que olhar. Enfim, tô aqui, passei. Não é? E quando eu olho para trás, foi muito legal tudo aquilo que eu vivi. Essa é a troca. Esse é o convite. Deus nos convida para fazer uma grande aventura. E a gente coloca que a gente está aqui para fazer um grande martírio. Esse é meu último vídeo. Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo! Logo penso, eu existo! Eu penso... Eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou o espírito, né? Ah, eu sabia. Eu sabia que eu era o espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo 2 minutos, tudo é pequenininho ainda. Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Uou! Caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei! Ignorante por quê? Ignorante é você. Ah, você acabou de dizer que eu era inteligente? Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte. Em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Ah, deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal. É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro. Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Aventura? E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada. Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Tá. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Ah, tá. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos.
Eu tenho irmãos! Meu Deus, eu tenho irmãos! Que legal! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Muitos também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, tá? Tchau. Dona Causa. Diga, meu filho. Ah, eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Ah, ui. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo. Mas vai ser legal. Ah! Dá medo, mas é bom. Obrigada, gente. Bom retorno para vocês.